Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Seguindo então as nossas aulas sobre porcentagem, vamos falar sobre a porcentagem de uma quantidade. Bora lá. Bom, vamos começar com esse exemplo aqui, galerinha. Em um restaurante, a conta dos amigos Rafael, Rodrigo e Marcelo ficou R$ 180. Rafael pagou 45% da conta. Quantos reais restaram para Rodrigo e Marcelo pagarem? Bom, então aqui eu preciso saber, não é, qual que é o valor relativo a uma porcentagem. Então, é a porcentagem de uma certa quantidade. Algumas ideias básicas que você sempre tem que entender e guardar isso para te ajudar em qualquer problema. Primeiro, o total, quando a gente fala de um total, esse total sempre representa 100%. Então, aqui no nosso caso, os R$ 180, que é o total da conta, representa esse 100%, ok? Bom, nesse nosso caso, o valor que corresponde, não é? O valor que resta, ele é então o meu 100% menos o que já foi pago, né? Então, o Rafael pagou 45%. Então, o valor que corresponde, na verdade, ao que resta é 100% menos 45%, 55%. Então, o que eu estou procurando é o quanto equivale 55% de 180, ok? Então, nós precisamos achar o quanto equivale 55% de 180. Bom, pessoal, aqui nesse caso, e na maioria das vezes, esse D ele está relacionado a uma multiplicação, ok? Então, se você quer descobrir a porcentagem de uma certa quantidade, basta você multiplicar essa porcentagem por essa quantidade e você vai achar o valor correspondente, ok? Então, é isso que nós vamos fazer aqui, ó. 55% vezes 180. Bom, pessoal, lá na aula de introdução à porcentagem, eu falei sobre as formas de nós escrevermos esse número aqui, não é? O que significa esse símbolo aqui de porcentagem? Nós podemos escrever esse número como uma fração, como eu escrevi aqui, ou como um decimal também, né? Aqui no caso seria 0,55. Se você não viu a aula de introdução sobre a porcentagem, eu recomendo e vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Então, nós temos que fazer essa multiplicação. Nós podemos simplesmente fazer os 55 vezes os 180 e depois o resultado dividir por 100. Eu gosto sempre de simplificar. Então, sempre que eu posso, eu simplifico. Aqui nesse caso, eu vou começar dividindo o 100 e o 180 por 10. Se eu dividir o 100 e o 180 por 10, o 100 dividido por 10 fica 10 e o 180 dividido por 10 fica 18, ok? Bom, dá para dividir o 55 e o 10, os dois por 5. Então, é isso que eu vou fazer, Vou dividir o 55 por 5, vai dar 11, e o 10 dividido por 5 dá 2. Opa, agora eu estou vendo que aqui tem um 2 e aqui em cima tem um 18. Dá para dividir os 2 por 2, e é isso que eu vou fazer. Dividir o 2 por 2 deu 1 e o 18 por 2 deu 9. Então, eu fiquei com 11, né? 11 sobre 1, que é 11, vezes 9, tá bom? Então, ao invés de eu fazer essa conta maior, eu simplesmente vou fazer 11 vezes 9, que dá 99. Então, restou, não é, para Rodrigo e Marcelo pagarem R$ 99, ok? Então, a gente usa sempre uma multiplicação, beleza? Vamos ver alguns outros exemplos aqui, então. 60% de 75. Então, lembrando que esse D é multiplicação. Então, 60 sobre 100 vezes 75. Ah, professor, eu prefiro escrever em decimal 0,6 e fazer a conta 0,6 vezes 75. Vai dar certo? Vai, com certeza, tudo certo. Aqui, como eu fiz no exemplo anterior, eu poderia simplificar, mas eu vou fazer só multiplicando para você ver que dá certo também. Então, vou fazer aqui os 60 vezes os 75, que dá, e depois vou dividir por 100, ok? Então, 60 vezes 75, 4.500. 4.500 dividido por 100
45, ok? Então, 60% de 75 é igual a 45. Dá uma pausa no vídeo e tenta fazer esse daí, ó, 38% de 234. Bom, galerinha, seguindo então o mesmo raciocínio, ó, 38%, 38 sobre 100 vezes 234. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aí no de cima. Vou multiplicar o 38 vezes o 34 e depois dividir por 100. 38 vezes 34 dá 8.892 e 8.892 dividido por 100 dá 88,92. 38% de 234 é 88,92. Se você está com dificuldade nessas continhas aqui, ó, de dividir por 100, dividir por 10, eu fiz um vídeo só sobre esse tipo de divisão e eu vou deixar o link aí na descrição também, beleza? Ok. Bom, se por acaso você esquecer, né, você de repente está lá fazendo um exercício e você esquece que esse D significa que é uma multiplicação, você também pode fazer essa conta utilizando a ideia da regra de 3, não é? Vai acabar no mesmo resultado, mas como a gente utiliza muito a regra de 3, você pode usar, não é, essa ideia. Então, ó, como que a gente utiliza? Eu quero saber o quanto que é 66% de 420. Eu sei que esse 420 ele corresponde a 100%, ok? Então, ó, 100% é o meu 420. 66%, então, vai ser o x que eu estou procurando. E quando nós fazemos uma regra de 3 aplicada à porcentagem, ela é sempre simples e direta. Isso significa que eu vou só escrever esse cara aqui como duas frações, né? Então, 60 sobre 60, 100 sobre 66 é igual a 420 sobre x. E para nós resolvermos essa equaçãozinha, a gente multiplica cruzado, né? Então, eu faço 100 vezes x, que dá 100x, e o 66 vezes o 420, ok? Bom, o 100 que está multiplicando eu passo dividindo, o x, então, é igual a 66 vezes 420 dividido por 100. Então, ó, 66 vezes 420 dividido por 100 vai dar 277,2. É claro que se você usar a ideia, né, do 66 sobre 100 vezes 420, é isso que é essa continha aqui, ó. Então, é muito mais rápido você usar a ideia de que o D é a multiplicação. Você chega muito mais rápido. Mas, em algum caso que você esqueça, não é? Isso vale também utilizar a ideia da regra de 3, tá bom? Bom, em muitas vezes nós também conseguimos fazer as contas de porcentagem utilizando o cálculo mental, não é? Com algumas estratégias simples. Por exemplo, 10%. Quanto que é 10% de qualquer coisa? É 10%, é 10 sobre 100. Na hora que eu simplifico 10 sobre 100, dá 1/10. Então, 1/10, isso quer dizer que eu tenho que dividir o valor por 10. Então, quando eu quero descobrir o quanto que é 10% de alguma coisa, basta dividir o valor por 10. A mesma coisa com o 1%. O que é 1%? É 1 sobre 100. Então, quando eu quero descobrir quanto que é 1% de alguma coisa, basta dividir o valor por 100, ok? Então, vamos utilizar o cálculo mental para resolver algumas porcentagens aqui. Então, ó, 70% de 300, por exemplo. Então, ó, como que a gente pode fazer? Primeiro, começa com 10% de 300. 10% de 300 é 30, né? Dividir 300 dividido por 10, 30. Ok. E o que é o 70%? O 70% ele é 7 vezes o 10%. 7 vezes o 10%, né? 7 vezes 10. Bom, como o 10% é 30, então 70% de 300 é 7 vezes 30, que dá 210. Pode até parecer que dá muito trabalho, mas quando você começa a praticar isso daqui, você faz essa conta rapidinho. Ó, 23% de 410. Então, ó, a gente começa primeiro achando quanto que é o 20%. Para isso, a gente acha o 10% primeiro. 10% de 410 é 41. Só dividir 410 por 10. 10% é 41, então o 20% é 2 vezes 41, que é 82. Beleza, 20% é 82.
E para eu achar o 3%, calcula 1%. Então, o 1% de 410 é 4,1. Logo, o 3% vai ser 3 vezes o 4,1, 12,3. Como 23% é 20 mais 3, então eu vou somar 82 mais 12,3, que dá 95,3. Bom, galerinha, até parece, né, essa parte aí do cálculo mental que, nossa, dá muito trabalho, mas na verdade isso ajuda muito e você começa a praticar e você começa a fazer bem rápido essas contas. É claro que nem sempre vai ser tão fácil o cálculo mental. Em alguns momentos vai valer muito mais a pena você ir lá e escrever e fazer a conta no papel do que ficar gastando tempo com o cálculo mental. Mas muitas vezes o cálculo mental vai ajudar e ajudar muito, ok? Bom, se ficou qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? Que eu respondo para você. Se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like para me ajudar também. Se não é inscrito, se inscreva no canal e nós nos vemos nos próximos, beleza? Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.